Bem-vindo ao programa Café com Direito, aqui na RCTV. O tema que nós vamos abordar hoje é direito de família. Como ele é amplo, escolhemos especificamente pensão alimentícia. E quem vai nos tirar a dúvida é um juiz com vasta experiência, porque ele atua na 4ª Vara de Família aqui da capital, que é o Dr. Francisco Francinaldo. Promessa cumprida, estamos aqui na companhia do Dr. Francisco Francinaldo Tavares, juiz da 4ª Vara de Família aqui de João Pessoa, mas hoje ele está substituindo o desembargador Saulo Benevides. Eu disse, o tema é polêmico, vara de família, acontece de tudo que é necessário a intervenção do judiciário para harmonizar a vida, em sociedade. Dr. Francisco, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. O prazer é todo meu de poder estar aqui conversando com os ouvintes e tirando todas as dúvidas dos ouvintes acerca das questões controvertidas do direito de família. E olha, todo mundo tem uma duvidazinha, mas vamos começar um pouquinho sobre a nossa realidade aqui e até da tua área de atuação ali na 3ª Vara. Qual é o tipo de litígio que mais chega para você poder apaziguar, para poder sentenciar? Olha, as varas de famílias hoje, salvo raríssimas exceções, elas estão todas assoberbadas. E conflito tem de toda ordem, mas o número mais intenso, mais acentuado de demandas é justamente na questão de alimentos. Os alimentos, porque são questões cruciais, depende justamente da subsistência, da sobrevivência do dependente, do descendente, e isso aí é onde se acentua e intensifica mais as demandas. Quando o senhor estabelece esse índice, por exemplo, a pensão alimentícia é a que aumenta a demanda, é o que mais tem de demanda no judiciário, nas varas de família. Atribui isso aqui a falta de consciência da questão paterna, materna, da necessidade da pensão, é porque a mulher utiliza a pensão como vingança, porque ter que ir ao judiciário para uma questão, como o senhor mesmo falou, que alimentos é sobrevivência de um menor? Olha, eu tenho estudado muito acerca do tema e justamente à procura dessa resposta. Por quê? Se até ontem, estou me referindo ao passado, era tudo flores e a partir do litígio passa a ser inimigos. Inclusive tenho lido Freud, mas ainda não encontrei uma explicação. Mas para mim, no meu subjetivismo, eu acho que é a questão de cultura, de educação, certo? Porque as demandas maiores, elas estão justamente nas famílias mais abastadas. Não é nas famílias menos abastadas não, porque nas famílias menos abastadas você encontra pontos de convergências, você concilia com facilidade. A gente vê, por exemplo, pais que têm 2, 3 famílias, ganham um salário mínimo e ele aceita dividir equitativamente com todos os filhos aquilo que já é insuficiente para a subsistência dele. Mas quando passa para pessoas mais abastadas, aí é que vem o nó da questão, que é justamente não querendo pagar a pensão alimentícia. Até porque me parece que realmente, só para configurar isso que eu estou dizendo, que é uma questão cultural, porque quando as partes chegam para o juiz tentar conciliar o conflito, ou não encontrando um ponto de convergência para que o juiz possa decidir, a gente vê as partes dizendo assim: a minha família atual, e esquece de se referir que no passado existiu uma família que também é obrigação, é dever dele custear a manutenção daquela outra família. E aí, repetindo, justamente para configurar aquilo que eu disse, que é uma questão de educação, uma questão cultural, ou seja, de fazer o outro ou outrem, a companheira e os filhos passados, a sofrerem ou ter que pagar uma pena, uma sanção,
por aquele insucesso da sociedade. Exatamente. Quando o senhor fala na questão da pensão, vamos tentar, nesse próximo pergunta, vamos tentar restringir a pensão do menor. Como determinar qual é o valor justo, e a gente vai trabalhar com o termo justiça, porque eu acredito, justiça não é utopia, eu acho que é algo que você tem como chegar, né? E principalmente no conceito da pensão, da necessidade. Como medir uma pensão justa, né? Qual é esse parâmetro para ter essa sensação de que eu, como pai, estou pagando o que eu posso dentro das minhas condições? Vejam só, hoje a pensão alimentícia, ela é uma ajuda, ela não é uma renda, e isso todos têm que ter essa consciência. Então, essa ajuda, ela é perquirida justamente levando em consideração o preenchimento de 2 parâmetros, necessidade e possibilidade. É verdade que sempre a necessidade, ela está além da possibilidade, e aí é onde entra a hermenêutica, o juiz com a hermenêutica procurando encontrar um norte que possa preencher esse binômio, que não possa deixar quem já é sacrificado, cada vez mais sacrificado, pagando uma pensão alimentícia a ponto de poder até comprometer a sua sobrevivência, nem também permitir que quem não tem culpa de nada, de ter vindo ao mundo, ficar desamparado pela irresponsabilidade das famílias mal constituídas, certo? Vou repetir. Então, o juiz entra com a hermenêutica, representando o Estado, para dar essa interpretação ao caso concreto, buscando justamente ajustar ambas situações que são já delicadas, até pelo contexto social em que vivem. Vamos trabalhar, por exemplo, como numa audiência de pensão, nós sabemos que prova em processo, ele não é das partes, prova é do juízo, para que ele possa, né, de posse delas, analisando, chegar numa melhor solução e a gente busca uma solução justa e efetiva. Vamos colocar na seguinte situação: eu me separei, eu tenho um filho e meu ex-marido, ele é autônomo, ele é um médico e aí ele é autônomo. E como provar a capacidade, né? E onde fica o padrão de vida da criança, da família, que já estava estabelecido por 15 anos, por exemplo. Colégio, o meio social em que vive, né? E aí vem outras coisas que a gente sabe que envolve uma pensão, como por exemplo lazer. Como mensurar, como ajudar a dar mais ferramenta num processo de estabelecer a pensão? A pergunta é muito inteligente e permite a gente dar um passeio assim no âmbito familiar. Como você mesmo disse ao abrir o programa, a questão família, ela é muito traumática, muito traumática. E a maior dificuldade hoje é justamente o juiz encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de pacificação nessas demandas cujo demandado, cuja pessoa obrigada a pagar a pensão alimentícia, ela não tem renda fixa. Porque tendo renda fixa, você estabelece um percentual e manda descontar na fonte. Exato. Não tendo renda fixa, ela se torna mais difícil, mas não é impossível. Porque nós temos várias formas, certo? Então, você pode quebrar o sigilo fiscal, você pode quebrar o sigilo bancário, você pode, se existir uma empresa, você pode quebrar o sigilo da empresa. Quer dizer, o judiciário, ele hoje, como você bem disse ao fazer a pergunta, o juiz, ele não é um mero espectador da prova, né? Então, o juiz, ele participa ativamente da produção da prova. Então, nesse contexto, se a prova carreada aos autos, ela é insobeja para que a tutela seja prestada de forma efetiva, então o juiz pode, de ofício, sem ferir o princípio do poder instrutório, sem ferir o princípio da iniciativa que as partes teriam que pedir, o juiz pode fazer
quase tudo, eu estou um pouquinho exagerando, mas eu quero dizer que o juiz pode se cercar de todos os cuidados, no sentido de, como você bem colocou ao fazer a pergunta, não permitir que aquele padrão de vida que até ontem existia, ele possa cair consideravelmente, certo? Então, se estudava, exemplo, num colégio, vamos dizer assim, eu não estou fazendo nenhuma propaganda, no colégio Pio X, então que mesmo com a separação, continue estudando lá, certo? Então, o juiz mesmo, repetindo, numa atividade não fixa, uma atividade autônoma, o juiz tem todos os meios, como diz a lei, necessários para poder esclarecer os fatos e fixar uma pensão que não possa diminuir o padrão de vida da família que até ontem existia. Frisando mais essa questão do momento da prova. Por exemplo, hoje em dia, com essa questão da internet, né, que as pessoas pegam o seu mundo privado. Olha, gente, eu só gostaria de dizer a vocês assim, frisar bem, direito de família, a gente está tratando de um assunto de uma delicadeza ímpar, que ao estudar direito, eu achei que eu ia trabalhar com direito de família. Conhecendo a realidade do ser humano, você vê em audiência pai negando pensão ao filho, tratando como se fosse um peso e não como se fosse uma relação afetiva, alguém que precisa dele, dá um certo desânimo e, sinceramente, eu perdi toda a motivação para trabalhar na área de família. Parabenizo a sua atuação, porque para mim é muito doloroso ver esse lado ruim do ser humano, né, na hora de discutir se o menor tem ou não que receber pensão. Então, assim, muitas vezes o pai, né, que é o mais comum até o momento, ele se nega a pagar a pensão e dizendo que não tem condições, que não dá, que está apertado, às vezes que já tem outra família. No entanto, a realidade que ele demonstra, apesar de não ter renda fixa, mas a realidade que ele demonstra é carro de padrão alto, ele frequenta os melhores restaurantes, viagens internacionais e posta tudo isso no seu Facebook, dando aquela bela esnobada do padrão que vive, estilo de roupa. Isso serviria também como prova. É claro que a gente sabe que no caso de um Facebook, você tem que ir em cartório, pedir o cartório para certificar, ele entra na página do Facebook, imprime e dá a certidão. Valeria como prova para se provar o contrário, no caso que diz que não tem condições, que não pode? Sim, perfeitamente. O juiz se valerá de todos os meios de provas lícitas. Se é ele que está postando a condição social que ele desponta na sociedade, enquanto a família que até então também despontava disso, e a partir da separação passou sem ser redundante, a passar necessidade, claro que o juiz tem que se valer de tudo. O juiz moderno, ele não pode estar desacelerado, ou melhor, desnorteado dessa nova realidade da internet. Eu pelo menos, já julguei não unicamente baseado nessa prova, mas essa prova, ela vem como complemento, ela vem como indícios de que realmente a realidade não é aquela contextualizada no caderno processual pela parte devedora da pensão alimentícia. Sem sombra de dúvida, a resposta é positiva. Doutor Francinaldo, infelizmente a gente vai ter que dar um intervalozinho, mas já a gente vai voltar com esse tema e eu vou adentrar um pouquinho a mais na questão emocional e na questão da própria estrutura do TJ, na hora de dar o suporte emocional, psicológico para as famílias no momento de uma audiência. Já retornamos com o programa Café com Direito, discutindo o tema família.